campeando na área, esse mais internacional do que nunca. Já foi para a China, para tudo quanto é lugar do outro lado do mundo. Luizão, apresenta esse cara que pelo menos agora tá pertinho da gente, né? Ô, minha Maritaquinha, boa noite, tudo bem? Esse daí rodou o mundo mesmo, né? Grande Paulinho, ídolo da Fiel. Ô, Paulinho, esse começo de carreira teu foi bem difícil, hein? Para começar já logo o nosso programa. Mas muito obrigado por ter aceitado nosso convite, né? Que início, hein? Que isso, obrigado vocês aí pelo convite. Mas cara, um início, vamos se dizer assim, sofrido, um início bom, né? Já começando com desafios aí de antes de ir para a Lituânia, para a Polônia, estava no Pão de Açúcar, né? Jogando ali a 4ª divisão e logo recebi essa oferta aí para ir para a Lituânia. E lá fiquei de 2006 até 2008 e aí logo depois já fui para... Não, 2006, 2007, e aí 2007 eu fui para a Polônia, aí fiquei 2007, 2008. Então fiquei esses anos lá, fiquei sofrendo um pouquinho com frio, mas foi uma experiência boa, que eu não, graças a Deus, não me arrependo de nada, não. E hoje você está falando com a gente de uma cidade que você tem muito carinho, que também fez parte desse início, né, Paulinho? Faz parte, né? Bragança é uma cidade, né, que eu tenho um carinho especial. A minha passagem aqui pelo Bragantino também em 2009, 2010, uma Série B, né, até que, assim, complicadinha, mas eu acho que o momento do Paulistão de 2010 foi bom e ruim, porque a gente ali no campeonato, nós sofremos, né, bastante, numa zona ali quase de rebaixamento, mas por um outro lado também foi onde eu dei um passo importante um outro passo importante na minha carreira, que foi a chegada no Corinthians. Paulinho, e essa chegada a esse clube tão querido, né? Que é um clube que eu tive o prazer de jogar, e você se tornou um ídolo da torcida, fazendo aquele gol inesquecível contra o Vasco da Gama, né? Que eu estava no Pacaembu. O Corinthians para você foi a grande, né? Você passou por Tottenham, passou por Barcelona, passou por Guangzhou, mas o Corinthians você sente assim que foi o clube que mais você se sentiu em casa? O que eu falei, né, Luizão, no Corinthians eu vivenciei talvez todos os momentos do clube, né, de títulos, de conquista, até momentos difíceis, né, como a eliminação do Tolima, perdendo alguns campeonatos, como o Campeonato Paulista, mas eu acho que foi um clube, cara, que me deu a oportunidade e me deu títulos importantes que eu tenho na minha carreira hoje. Então eu devo ao Corinthians. Foi um clube que me aceitou, que acreditou em mim. Então acho que ali foi onde eu, cara, como você colocou, é o clube que eu me sinto em casa, é o clube que deixou eu fazer o meu trabalho da forma que eu sempre, né, planejei, da forma que eu sempre busquei. Então, com certeza é um clube que, cara, especial, né? Que vai ficar na minha memória pro resto da vida, não tem jeito. Paulinho, qual que é o momento auge da sua carreira? É um momento auge no Corinthians? É um momento auge na seleção brasileira? O que você identifica? Ali foi o pico? Nossa, vou te falar que nos clubes assim, eu colocando Corinthians, seleção brasileira, Barcelona e China, eu acho que o Corinthians, por todas as conquistas, né, que nós tivemos, eu acho que foi o auge, né? Qual foi a mais emocionante? Não tem dúvida que foi a Libertadores, né? Não tem como. Mas eu também vivi assim, um momento também na minha carreira, um auge assim, no top, jogando, né, graças a Deus, todos os jogos, participando, assim, lesões eu nunca tive, né, que é o mais importante, mas na China eu vivi um momento também muito bacana na minha carreira.
principalmente na minha volta do Barcelona para a China, né? Não sei, voltei com uma cabeça diferente, então também atravessei um momento muito bom aí, desses quase 6 anos de China. Eu acho que de 2008 para cá lá eu passei momentos maravilhosos na minha carreira. Mas o que aconteceu na tua carreira, né, Paulinho? É estranho, né? Você sai do... Uma coisa muito louca. Muito louca, né? Você sai da China, do Guangzhou, é Guangzhou que pronuncia, né? Guangzhou, é. Aí você vai para o Barcelona, né? Aí o Guangzhou exerce a opção de compra, né? Por um valor, assim, um valor considerável, né? Poxa, você foi comprado por 40 milhões de euros, né? Valor considerável. Eu fiquei na China de 2015 a 2017, o Barcelona comprou, e aí quando deu... Cara, 1 ano foi que eu voltei para a China, né? Mas quando deu 6, 7 meses, eles começaram a me procurar novamente. E eu falei, pô, eu acabei de sair, tenho mais 3 anos e meio no Barcelona, não tem como, é impossível. Né? E aí o Guangzhou me procurando, não, cara, só você para a gente se acertar, para acertar o clube, a sua saída foi difícil, não conseguimos encontrar. E eu falei, cara, de verdade eu acho muito difícil o meu retorno para a China. Agora vai ter a Copa do Mundo e tal. Na época eu falei, ó, agora quando eu acabar vocês conversam aí com o meu representante, converso com ele, ver o que tem, o que não tem, o projeto que vocês têm. Não adianta vocês querem me arrancar daqui para me dar 2 anos de contrato, para mim não serve, né? E aí foi onde aconteceu aquela loucura toda, né? De 1 ano eu ter voltado, foi um contrato, né? Obviamente muito bom, e principalmente o período, que foram de 4 anos de contrato, mas uma coisa muito louca, e a questão dos valores, né, Luizão? Realmente consideráveis, e na época, até hoje existe que quando você compra um jogador acima de um certo valor na China, você tem que pagar o imposto, né, os 100% de imposto. Então, realmente foi valores bem consideráveis. Você voltou da China, você está aqui no Brasil desde o início do ano, não é isso? Não voltou por causa da pandemia. Como está essa situação com a China? Você já está sem contrato nenhum, vínculo encerrado. Como é que está a situação do Paulinho hoje? Eu encerrei o meu contrato com o Guangzhou, tem acho que algumas semanas, né? Conseguimos entrar em um acordo, uma rescisão, não consegui voltar para a China devido à pandemia. Estava tentando voltar para a China desde janeiro, tentei voltar para lá por 4 vezes e não consegui, porque o consulado chinês em São Paulo não liberava o QR Code, né, que nós temos que ter. E aí entramos num acordo, né? Depois de alguns meses que a gente vinha conversando, e eu sentia que não ia dar para eu voltar, eu chamei o clube para fazer um acordo, mas ele estava na esperança de que eu pudesse voltar. E eu explicando todos os dias a situação do Brasil da pandemia, até que agora entramos num acordo e aí rescindimos, mas de uma forma, né, bacana. Eu acho que o mais importante foi o legado que eu deixei no Guangzhou e na China também, né? O que eu levo para mim é que quase 6 anos de China foram 6 anos assim maravilhosos na minha carreira. E agora você está treinando de forma independente aí em Bragança Paulista, né? Que você quer? Você quer ficar no Brasil? Você quer ir para a Europa? Como é que está essa situação do seu desejo? Tenho certeza que pesou também um pouco, tá a mãe aí perto da família, ficar esse tempo por aqui. Eu estou treinando aqui no Red Bull Bragantino já tem 3 meses, né? 3 meses e pouco, porque chegou um momento que eu estava enxergando que não ia voltar para a China. Eu falei, cara, eu preciso treinar, eu não posso ficar todo esse tempo. E comecei a treinar aqui, né? Até algumas vezes me questionar, mas por que não o Corinthians? Foi uma opção minha de vir para o Bragantino. Eu tenho uma amizade muito grande, né? Mesmo com o Thiago Escuro, que é o presidente do clube, de amigos, né? Desde 2004. E eu queria um pouco de tranquilidade para mim. Eu sei que se eu fosse para o Corinthians, a repercussão seria outra. Então eu queria tranquilidade, uma opinião minha, nada contra, né, ninguém, pelo amor de Deus, principalmente do Corinthians, né? E algumas pessoas questionaram isso. Eu falei, não, eu só vim para um lugar que eu ia me sentir aqui
mais confortável, sabe? Sem muita repercussão, treinando tranquilo. Sobre as expectativas, eu venho analisando algumas coisas, né, que vem aparecendo. Já surgiram algumas opções, né, para fora do Brasil, de Europa, do mundo árabe, onde eu estou realmente pensando bastante para poder tomar uma decisão. Ainda tem aí um certo tempo para definir, mas eu estou tentando definir o mais rápido possível, até mesmo para poder fazer pré-temporadas, dependendo do lugar que for, se for Europa, se for mundo árabe ou se for no Brasil. Eu estou tentando, assim, definir o mais rápido possível para poder fazer uma outra pré-temporada. Quem foi a pessoa assim que incentivou, né, que você se transformou num segundo volante, um volante moderno, que entrando na área, fazendo gols, né, que inspirou muitos jogadores agora mais jovens, né? Porque raramente acho que você no Corinthians foi um dos volantes que mais fez gols na história, não foi? Eu não sei se foi eu, Luiz. Eu sei que eu saí do Corinthians, né, durante essa passagem aí, com 34 gols. Então, realmente, não sei quantos jogos, agora não me recordo, acho que 167 jogos, se eu não me recordo. Óbvio que com números, né, bons. Ô, Paulinho, quando a gente fala, né, lógico que você falou de Corinthians, é inevitável também a gente não perguntar, e também mais com esses números. O Corinthians já falou, né, que você e o Renato Augusto de volta é o que eles mais querem, mas a gente sabe da situação complicada, a gente sabe que o mercado europeu, o euro valorizado, aí também pesa. Você tem vontade de voltar para o Corinthians? Existe, você acha que uma possibilidade? Você chegou a conversar com a galera do Corinthians? Teve essa ligação do Filipão também, que a gente sabe o quanto vocês são companheiros, né? Para ir para o Grêmio, ele querendo tirar o Grêmio dessa fogueira. Olha, com o Corinthians eu sempre tive, sempre vou ter um respeito, mas não, assim, as pessoas acho que vão me entender, não é respeitar mais ou menos do que outros clubes, não, mas eu tenho um carinho diferente, né, especial por tudo que eu vivi lá, né. Houve conversa sim, né, com o Corinthians, a gente conversou bastante, vem conversando. Do Grêmio teve uma ligação, né, com pessoas ligadas ao Felipão, e depois eu falei com o Felipão, mas sempre deixando muito claro de que eu não tenho nada ainda 100% que eu falo, é isso aqui que eu vou decidir, é isso que eu vou definir. Porque às vezes as pessoas falam, você não quer mais o Brasil, você não quer ficar. Não é isso. O que eu tenho que fazer agora é tomar uma decisão, porque eu não tenho mais tempo para tomar uma decisão equivocada, né? Então a gente sabe que dentro do futebol, eu vou fazer 33 anos, todo mundo fala, é jovem, é novo, dá para jogar, mas eu não posso tomar uma decisão equivocada. Eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho meus pais, então eu tenho que ver o que é melhor nesse momento para minha família. O que é melhor? É ficar no Brasil? Vale a pena? Vamos botar na balança? É melhor ir para fora? Então tudo isso eu tenho que ter muita cautela e calma para definir, para não tomar uma definição precipitada, né? A questão das conversas com o Corinthians houve, né? Não podemos falar não houve, porque não tem como, por tudo que o Corinthians fez por mim e por tudo que eu contribuí, né? E aí, depois da chegada do Felipão, né, no Grêmio, houve, né, não falamos em nada de valores, nada disso, mas houve uma sondagem, né, e uma procura para que se eu tivesse o interesse. Mas você estando livre, né, Paulinho? Acho que todos os times do Brasil te querem. Você, poxa... Pode falar, Luiz, pode falar. O carinho que você tem pro Corinthians, mas você é um profissional, né, cara? Lógico. Entendeu? Você tem que ter o direito de jogar em outros clubes, né? Você tem um carinho, tem um respeito, mas você é um profissional e tem o direito de jogar em outras equipes, né? Mas assim, aqui no Brasil, você se vê mais em São Paulo ou vai para qualquer lugar do Brasil? Olha, é o que você falou, Luizão. Acima de tudo, né, eu tenho esse carinho, esse respeito com o Corinthians e sou profissional, né? Eu acho que pode talvez soar de uma forma que as pessoas, e muitas pessoas podem não entender, mas, cara, é a vida de qualquer pessoa, qualquer ser humano, né?
Então, construir uma história bacana dentro do Corinthians, só que nada me impede, talvez, de vir uma oferta de um outro clube e eu falar, cara, vou pensar, eu acho que é bom para mim e para minha família, né? Mas eu acho que com a ligação, com tudo que eu tenho, com tudo que o Corinthians me proporcionou, por tudo que nós passamos juntos, é óbvio que cara, não vou ser hipócrita e falar assim, vai vir um outro clube de fora de São Paulo ou de dentro de São Paulo e, pô, a minha primeira conversa, por todo o respeito que eu tenho com o Corinthians, né, foi com o Corinthians. Eu sempre deixei isso muito claro para eles, né? Conversei, reunimos e é isso que é a vida. Eu sou um cara super transparente e falo. E eu acho que o ser humano acho que tem que pensar, né, que acima de tudo nós somos profissionais e que faz parte de todo esse cenário, né? Mas que eu não tenho, sabe? Eu quero jogar aqui e não ali. Não, eu nunca tive isso na cabeça, não. Tem algum time que você tem vontade de jogar, mesmo aqui ou no fora do Brasil, que você fala, queria ter isso na minha carreira, tem isso como alguma meta, alguma coisa assim? Olha, eu vou te falar, pode achar que é mentira, mas eu nunca, assim, coloquei objetivos, né, na minha carreira, de chegar a uma Copa do Mundo, como graças a Deus cheguei, de jogar uma Champions League, de ser campeão quando eu estava no Corinthians e por onde eu passei. Então, os cenários foram me colocando em algumas coisas e eu fui indo, né? As coisas foram acontecendo assim, bem natural na minha carreira. As decisões que eu sempre tomei para ir jogar nos clubes que eu passei, cara, sempre foram convictas, nunca tive dúvida, né, das decisões que eu tomei por onde eu passei. Mas eu nunca tive uma coisa, eu quero jogar naquele clube ali. Acho que as coisas foram tomando uma proporção aí e eu fui, cara, onde Deus tocava aí no coração. Eu falei, cara, acho que é aqui, eu ia seguindo, né? Mas, Paulinho, você, nas categorias de base, você começou no São Paulo, passou por Juventus? Não, eu comecei, Luizão, na base na Portuguesa. Na Portuguesa? Na Portuguesa, Fiquei quase 5 anos na Portuguesa. E aí depois eu saí da Portuguesa e eu fui pro Pão de Açúcar, né? Pro Pão de Açúcar 2004 e na época o treinador era o Parraga. O Parraga foi meu treinador. Ele e foi o meu primeiro contrato, né, com o Pão de Açúcar, foi quando era o Parraga. E aí o Thiago Escuro, que hoje é o presidente do Bragantino, ele era o diretor, né, na época, junto com o Brunoro, que era lá o presidente, o pessoal. E aí foi o Parraga que aí eu, né, assinou meu primeiro contrato e eu fiquei no Pão de Açúcar lá, e aí do Pão de Açúcar que foi onde eu saí para a Lituânia. Quem é seu maior amigo, companheiro no esporte, Paulinho? Quem é seu maior parceiro no futebol? Olha, eu tenho uma amizade, assim, muito grande, né, e são pessoas que o futebol, assim, me proporcionou, que foram o Thiago Silva, o Fábio Santos, e tenho uma boa amizade com o Renato Augusto também. Eu acho que pelo Corinthians, pela China, mesmo jogando em times diferentes na China, a gente, né, se falava muito. O ano passado, que foi aquela época de bolha, de ficar trancado, era todos os dias, né? E o Alan que também está lá no Guangzhou, lá na China, que foi um cara que, desde quando eu cheguei, é um cara espetacular, né? Um cara que, mesmo sendo um pouquinho mais novo, mas é um irmão aí que eu carrego no futebol. E você, Paulinho, o melhor treinador? A gente gosta, né, Luizão, de saber quem que era mais gostam sorrista, também, né? quem que era tudo. Quem que foi o melhor treinador que você já teve? Nossa Senhora. Vocês gostam de tumulto, né? O Luizão já fala de cara, né? Essa turma, o Luizão, o Edilson e tal, é sempre assim, o mais chato é o Luxemburgo, mas é o melhor. Eles falam lá. Não é nem questão de melhor, é que eu tive, né, como o Luizão teve, como vários teve, N treinadores aí. E eu coloco, né, o Felipão e o Tite como o Felipão do jeito dele, né? Que não dá nem para falar as coisas que ele me xinga pra caramba, né? Me xingava. Né? Aí, eu te falo, eu tô te avisando. Mas é um cara que
um coração que, nossa senhora, o cara que me ajudou muito, né? Principalmente na China, né? Aquele momento que eu tava com a cabeça difícil de sair da China, vai pro Barcelona, não vai, e ele ali, ao mesmo tempo eu pensando nele, que pô, foi o cara que me levou e contava comigo pro restante do campeonato, e várias outras coisas que, cara, para mim é um paizão. E o Tite, eu acho que por tudo que vivemos juntos em Corinthians, muito mais tempo no Corinthians do que na própria seleção brasileira, né? E foi um cara também que me ajudou muito em alguma decisão quando eu estava no Corinthians de sair, quando eu recebi uma oferta da Europa. E foi o cara que foi super transparente comigo e falou, cara, eu acho que não é o momento de você sair, porém a decisão é sua. Né? Então, você escuta um treinador seu, né? Te joga a responsabilidade, você analisa. Se for bom para você, cara, vai, eu vou ficar feliz. Se você ficar, eu vou ficar mais ainda. Então, são dois caras que eu tenho uma admiração muito grande mesmo. Paulinho, e o melhor parceiro que você teve, assim, jogando de bola, que te completava, sendo como o só meio de olhar, ofensivo? né, Luizão? Só de olhar, assobiar, igual você fazia com o Amoroso. Que a gente sempre tem um que você se dá melhor, né? Sempre tem um que fica na tua cabeça, assim, que só de... Não é nem gesto, assim, por ser o Corinthians, nada. Pô, tive a oportunidade de jogar em outros lugares, mas o Ralf não tem jeito. O cara sabia... Ele sabia quando eu tava bem ou não, sabe? Acordava já na hora do almoço, falava, não tá legal, né, Indião? Tô meio assim. E como tinha dia que ele falava, pode ir hoje, que hoje o jogo é teu. Então era um cara que, assim, me conhecia muito bem, né? Me conhecia muito bem. Quando a gente fala, você falou de Tite, aí, o melhor treinador, a gente vê essa derrota pro Brasil na Argentina. Como você vê o momento da seleção brasileira, o Tite em si, muita gente falando, ele não tem que continuar para 2022, a CBF bancando o Tite. Como que você vê esse momento? Claro, o que eu sempre falo é o seguinte, a seleção brasileira, ela já te traz uma responsabilidade, uma pressão muito grande por ser a seleção brasileira. E aí vem os resultados. Né? Então eu acho que eu analisando, né, essa situação toda, é óbvio que o futebol, seja em seleção ou equipes, ela é de resultados. Né? E você perder uma final, isso te traz uma certa pressão e você tem que estar ciente disso. Eu acho que também foi não sei agora, porque talvez, né, o Tite tenha uma equipe mais definida pós-Copa do Mundo, teve algumas mudanças, alguns testes de jogadores, entra um, sai o outro, mas ele sempre mantendo a forma dele de jogar. E aí você faz nas eliminatórias bem e perde a Copa América, te traz essa pressão, né? Eu vejo, assim, analisando de fora, que o Brasil, né, vem ganhando, jogando bem, algumas partidas dá uma oscilada, pode, em alguns jogos, como eu já ouvi o próprio Tite falando, e os jogadores, no primeiro tempo não foi bem, no segundo foi, que eu, assim, analisando, são coisas normais, né? Mas a seleção brasileira, ela é dessa forma, né? É a cobrança de resultados e você sempre tem que estar vencendo. Eu já falei que perguntaram para mim se eu achava que o Tite tinha continuar ou não. Eu fui num programa esportivo aí. Não é que o Tite vem fazendo um mau trabalho, não é isso. Tá bem na eliminatória. Mas a cultura do nosso país, do nosso futebol, é o treinador. O time tá 5 anos, não ganhou algo importante. A cobrança vem, né, cara? E é normal. A torcida torce contra, é verdade mesmo. E, infelizmente, o nosso país é diferente dos outros. É o que eu sempre falo, mas a nossa cultura, cara, é isso. Você vai para um outro país, você tem a cultura do país. Então, cara, o que vai fazer? O nosso país é isso. Você tá ganhando muito. Daqui a pouco você dá umas tropeçadas, é hora de trocar. Tá perdendo muito, então, aí
Já vai logo. Mas assim, é uma coisa cultural, não tem como ninguém mudar. Ninguém vai mudar isso. Se é uma cultura do país, quem é que vai mudar? Não consegue. Você pode ter, às vezes, dentro de um clube, onde você tem algumas oscilações e o clube e a direção confia no trabalho, né, do treinador, da sua comissão, e vai segurando, para ver se o negócio, se o cenário muda. Não mudou, só que assim, é cultural, cara, não tem jeito. É isso que é o nosso país. No nosso país... Pode falar. Não, pode falar, Yara. Não, você acredita, né, pensando nesse sistema de seleção, todo mundo quer muito extra, pensar o Luizão aí, ó, já tá quase sem cabelo, aqui já tá dando umas entradinhas. É o último, né, a conquistar o Penta. O Brasil já fica em busca. Você acredita num Brasil, no Catar, em 2022? A gente sabe o tanto que o futebol inglês está aí na frente, né? A gente vendo a Inglaterra na final da Euro, a própria Itália. O que de repente a gente pode fazer por um futebol brasileiro, de repente, mais até competitivo que é hoje? A gente tem grandes peças, mas às vezes muito no individual. O que você sente que às vezes dá para fazer com a seleção pensando em 2022? Cara, eu penso assim, ó, principalmente Copa do Mundo, né? É uma coisa, o Luizão tá aí também para falar, é uma coisa que você se transforma, né? Então, ao mesmo tempo, vamos falar, tudo bem, o Brasil perdeu uma Copa América e tal, e vai largar tudo. Não é assim, né? Não é dessa forma. Então, tem tudo sim para fazer agora as eliminatórias e chegar no Catar e ter condições de ganhar, né? Porque é uma coisa que não é que o cara desaprende ou aprende a jogar futebol na Copa do Mundo, não é isso. Só que é uma coisa diferente, a adrenalina é outra. Talvez a margem de erro que estava cometendo, ela diminui um pouco mais, porque você tem que ter uma atenção maior, porque numa eliminatória, se você alcança, né, um certo número de vitórias, você dá uma segurada e começa, né, a um pouco mais. Lá não tem tempo para isso. Você tem que ser perfeito todo o campeonato, todo o mundial, porque se você der uma vacilada, você fica fora. Então, assim, acredito sim que a seleção brasileira tem condições de ir lá fazer uma boa Copa do Mundo, tentar trazer o título. Óbvio, tem que ter reajuste, tem que ter isso. O próprio treinador fala, os próprios jogadores falam, tem que ter, porque lá você não tem como errar muito, você não pode errar nada, não tem margem. Então, acho que eu acredito, e poderia ser um caso, não, acho que não dá, não. Por que não? Eu acho que acredito sim, que o Brasil pode ir lá e pode fazer uma ótima Copa do Mundo. Obrigada, Paulinho, pela sua participação. Sucesso no time que você escolher. Acho que você já deve estar feliz da vida, né? De estar aí no Bragantino e vendo como que o Bragantino está nesse campeonato brasileiro. Tá aí também na Sul-Americana. Torcer também por esse time que te ajudou muito. Não, a gente torce, né? A gente não tem... Né, graças a Deus, uma das coisas que eu agradeço muito aqui dentro do Brasil também é o respeito que os torcedores de todos os clubes têm por mim. Isso, para mim, não tem preço. Né? Nunca tive em confusão, nunca desrespeitei ninguém. Então, isso para mim é o que vale. Obrigada, é isso aí, Paulinho. Muito obrigado. Show de bola, um beijo para você, beijo para a família toda aí. Sucesso, onde quer que seja. Com o Filipão, sem Filipão, com o Silvinho. Obrigado.